Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 6º episódio do podcast Esclarecidamente. E para vocês que ainda não nos conhecem, eu me chamo Bruna. Eu me chamo Daniel. E para nós é uma honra enorme estar aqui mais uma vez, poder trazer a palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva. E o nosso tema hoje foi um tema que a gente andou conversando e a gente resolveu trazer para vocês uma coisa que pega muito, não só para mim, não só para ele, mas para todos nós aqui que vivenciamos dia após dia, que é: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu de nós? É uma espera, né? Todo mundo espera um milagre, ou é na área financeira, ou na família, ou é uma enfermidade. A palavra do Senhor nos diz, do livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, sobre um homem chamado Elcana, e a palavra diz que todos os anos ele subia até Siló para prestar sacrifício ao Senhor, e juntamente ia com sua mulher, Ana. Só que Ana não tinha filhos. E Ana, toda vez era afligida por Penina, era outra esposa de seu marido. E Penina tinha filhos. Então, todos os anos, Ana ia para o templo e a aflição se repetia, que era a vontade de ser mãe e não conseguia. É uma palavra muito conhecida, porém, ela traz um ensinamento muito grande para nós. É justamente sobre esse tema a qual nós escolhemos hoje. Será que Deus se esqueceu de nós? Né? E eu acredito que essa era uma das perguntas que afligia o coração de Ana. Será que Deus se esqueceu de mim, né? Porque quando a gente clama a gente pede tanto, a gente busca tanto a Deus, a gente precisa daquele determinado milagre, a gente quer que aquilo aconteça. E a pergunta que fica em nós: eu estou servindo a Deus, eu faço as coisas direito, mas será que Deus se esqueceu de mim? Né? Então, a palavra diz que Ana estava no templo e o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele começa a ver que Ana, ela fala, mas não sai palavras de sua voz, não sai a sua voz. E ele acha que ela está embriagada. Quando ele fala isso para ela fala assim: não, eu não estou embriagada. Eu só estou aflita de coração, eu estou afligida, né? E quando o sacerdote olha para ele e fala assim: então que Deus te conceda a sua petição. Que ele sabia que aquilo era do Espírito, né? Aquilo era uma aflição que ela tinha na alma, né? Aquela vontade de ser mãe. Então, é uma das coisas que isso nos traz um ensinamento muito grande. Por quê? Porque a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a falar assim: mas eu tô servindo a Deus, eu faço as coisas conforme a palavra pede. E por que não acontece na minha vida? Por que às vezes eu vejo um milagre na vida de outra pessoa e não consigo ver um milagre na minha vida, né? Só que a gente tem que entender que Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar e tem o seu tempo. Deus, ele trabalha em cima de um propósito. Deus, ele trabalha em cima de situações que às vezes o que vai acontecer na nossa vida vai impactar a vida de outras pessoas. E essa é uma das coisas que nós temos que entender, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. A palavra diz assim que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, Deus não está preso ao tempo. Deus é atemporal, ele está fora do tempo, está na eternidade. A eternidade está acontecendo, ela estava acontecendo antes de ser criado o mundo, e ela vai continuar acontecendo quando nós fomos arrebatados para os céus, né? É que na realidade a gente associa que quando a gente está servindo a Deus, como a gente está servindo a Deus é como se tudo fosse vir para nós positivamente, né? Não, eu estou servindo a Deus, então tem que acontecer, porque eu estou servindo. Sendo que servir a Deus não é que você vai ter tudo positivo e todo sim que a gente quer receber da parte de Deus, né? É entender que muitas das vezes você vai ter um não.
É Vai verdade. ter o não e o não vai ser dolorido. E aí, o que você está servindo a Deus? Só para receber? Ou porque literalmente você ama a Deus, né? Qual que é o seu nível ali de intimidade com Deus? É só um interesse em coisas. Deus de troca, né? Exatamente? Ou que você tá ali só porque realmente você reconhece o Deus da sua vida, o Deus da salvação, que Jesus morreu na cruz do Calvário por você? A gente não pode ter em mente que existe, que Deus é um Deus de troca. Deus não é Deus de troca, Deus é Deus de propósito. A gente olha na palavra de Deus, a gente vê que a dor de Ana trouxe um milagre para a vida dela, pelo clamor, porque a gente olha e a gente vê assim, enquanto Ana estava em casa chorando por ser afligida por Penina, Ana não conseguiu o milagre dela. Ana conseguiu o milagre dela quando ela orou a Deus. Então a mudança na vida de Ana, o milagre aconteceu quando ela buscou a Deus e ela acreditou numa palavra a qual o sacerdote liberou sobre a vida dela. O sacerdote ele disse assim para a vida dela assim, ó, então que Deus te conceda a tua petição. Então ela pegou essa palavra com todas as suas forças e creu nisso. A Bíblia fala assim que desde então o semblante de Ana já não era mais triste. Por quê? Ela pegou aquela palavra e trouxe para a vida dela e acreditou naquilo. É isso que nós temos que fazer. Quando uma palavra de bênção é liberada sobre a nossa vida, nós temos que pegar essa palavra e acreditar. Acreditar que Deus pode fazer, acreditar que Deus ele trabalha em cima de um propósito e quem sabe não está chegando o tempo de você colher o propósito de Deus, o milagre sobre a tua vida. O milagre sobre a vida de Ana trouxe um impacto sobre uma nação toda. Por quê? Porque Ana, ela gerou um filho. E esse filho que Ana gerou foi um dos maiores profetas que existia em Israel. Foi Samuel. Samuel foi o profeta que ungiu Davi. Ele ungiu Saul. Saul foi recusado no seu reino. Então, logo após, ele ungiu Davi. Então, o impacto do milagre na vida de Ana não foi só sobre a vida dela, mas sobre a vida de toda uma nação. Agora, você vê que, primeiro, a oração de Ana transformou Ana e depois transformou a casa de Ana, depois da casa de Ana transformou toda uma nação. É isso que nós temos que ter a noção, que Deus ele não trabalha em cima das nossas vontades, porque senão não seria Deus. Se Deus trabalhar acima das nossas vontades, não seria nós servindo a Deus, seria Deus nos servindo. Nós temos que entender que Deus trabalha em cima de propósitos. E os propósitos de Deus, ele acontecem em cima da vontade de Deus, não em cima da nossa vontade. Mas a nossa vontade tem que se conciliar com as vontades de Deus. É por isso que os nossos planos têm que se conciliar com os planos de Deus. Quando a gente ora, nós não buscamos a orar para que Deus venha fazer o que nós queremos, venha nos dar para nós o que nós queremos. Nós temos que orar para entender o propósito de Deus e alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, com os planos que Deus tem para a nossa vida. E é interessante porque se a gente olhar na palavra de Deus, a Bíblia fala sobre a entrega de Ana, né? Só que a Ana, ela se entregou e entregou algo que ela ainda não tinha, que era o próprio filho, né? Se o Senhor achar graça em tua serva, assim eu te entrego. Ou seja, a Ana quebrou, ela fez uma troca ali, ela inverteu a lógica humana, que é, eu quero isso pra mim, eu quero alguma coisa pra mim, o eu do homem, né? Eu quero aquilo pra mim. Só que a Ana, ela fez uma coisa que muita gente não faz, que é o quê? Senhor, aquilo que eu tanto quero, eu te devolvo. É para ti. Eu entrego para ti. Então a entrega de Ana foi profunda no sentido assim, Senhor, eu quero, mas o que eu quero, eu estou te devolvendo. Ou seja, faça conforme o Senhor quiser. E ainda ela disse, ou seja, ela não falou assim, não, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Se o Senhor achar graça em mim. Ana mostrou para nós que a entrega tem que ser, falou, Senhor, se fizer,
tá tudo bem. Se não fizer, tá tudo bem também. Então a gente passa estágio da nossa vida que a gente precisa entender que servir a Deus é entender que Deus pode fazer. Ele é o dono do milagre. Só que ele às vezes não vai fazer, mesmo você sendo um bom servo, mesmo você sendo obediente. Quando a gente começa a entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nos doa, a gente começa a entender que Deus tem um propósito para todas as coisas. É verdade. E que nada sai fora do controle dele. É verdade. Assim como Ana, muitos personagens, a gente começa a olhar na palavra de Deus, a gente vê que muitos personagens passaram pela espera, passaram pelo tempo de Deus. E é difícil passar pelo tempo de Deus. Você esperar algo por tanto tempo que às vezes você chegar a duvidar, não do poder de Deus, mas duvidar se aquilo vai acontecer. Se aquilo vai acontecer sobre a nossa vida. A gente olha na palavra de Deus, a gente vê lá que Abraão não duvidava do poder de Deus, mas ele chegou a duvidar se aquilo ia acontecer na vida dele. Tanto que ele pega a sua serva Agar, a serva de sua esposa, e tem filho com ela, achando que seria uma forma de ele trazer ali uma geração. Sendo que o que Deus tinha prometido para Abraão não era o filho com a serva Agar, mas era o filho com Sara. Então, quando Deus prepara o milagre de Abraão, porque foi um milagre. Abraão, a Bíblia fala que quando Isaac nasceu, Abraão tinha feito 100 anos. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Então, foi um milagre. Porém, assim, o que Deus tem não está preso às limitações, às nossas limitações, às limitações do ser humano, porque Deus é Deus. A Bíblia fala lá no livro de Isaías, assim, ó, acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, porém eu, o Senhor, jamais se esquecerei de ti. Então, Deus ele não se esquece de nós. Então, somente depende de nós esperar o tempo do que Deus tem para cumprir na nossa vida. O tempo do milagre, o tempo da promessa. Eu acho incrível que a parte que eu mais me atento é na parte que a Bíblia fala que a Ana ora e a Ana se levanta. Quando a Ana se levanta, o semblante dela já não era mais o mesmo. Não, era triste. Ou seja, mas se você olhar na Bíblia, Ana ainda não tinha engravidado, Deus não tinha falado diretamente com ele, com ela. E eu me pergunto, como é que ela ela tinha tanta certeza assim nela? Como é que uma pessoa que está tão frustrada, tão abatida, tão triste, consegue levantar de uma simples oração, de uma simples entrega, vamos assim dizer, e já não tem mais o semblante triste? Porque se o nosso coração costuma nos moldar por fora, tipo, o que eu tô sentindo, eu costumo transparecer em mim, assim, e eu comecei a enxergar que quando Ana se entregou ali, ela não entregou só os sonhos dela, ela entregou os problemas. E ela entregou no nível e falou assim: Senhor, eu não sei resolver, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe. Então aqui eu te entrego os meus sonhos e o meu problema. Toma, tá aqui. Então, quando Ana se levantou, ela não se levantou só com uma certeza que ia acontecer. Ela se levantou aliviada, porque quando você se derrama, é você se esvaziar de si mesmo. E você tiver uma entrega com Deus, no sentido, Deus, por mais que eu entreguei meus sonhos para ti, eu também te entreguei meu problema. Tá aqui, ó, tudo no altar. Tá aqui. Toma conta. Eu costumo dizer que eu não gostaria de ter livre-arbítrio. Porque, tipo, as nossas escolhas são horrorosas. Péssimo. E o que tiver de bom em nós é o próprio Espírito Santo. Então, assim, a entrega de Ana, pra mim, foi tão excepcional, porque não foi só ela entregar um sonho, ela entregou os problemas. Porque quando ela se levanta, ela já não é mais a mesma. O semblante dela tá transformado, tá diferente. Ela vai comer, ela vai se alimentar. Eu acho essa parte tão incrível. É verdade. Quando Ana se levanta, o semblante dela não é mais o mesmo. Ela acreditou na palavra, a palavra liberada. E, às vezes, o mais difícil na nossa vida é a gente acreditar na palavra. E é a palavra que é a palavra que faz acontecer.
Se você olha no livro de Gênesis, Gênesis fala que Deus criou tudo através da palavra. É o haja de Deus. Então, é só uma palavra do Senhor. Quando você olha na palavra de Deus, você vê que centurião procura Jesus e Jesus fala lá assim, que eu vou contigo em tua casa. O centurião fala assim, não, eu sou um homem que tenho muitos homens a meu trabalho, a meu serviço. E eu sei que se eu mandar ele ir, ele vai. Se eu mandar ele voltar, ele volta. Então, o Senhor é Deus, o Senhor é de autoridade, o Senhor é Deus de autoridade. Só uma palavra sua. Então, Jesus só precisava liberar uma palavra e esse homem entendeu isso. Então, na nossa vida é assim. É só Jesus liberar uma palavra, ele pode mudar a minha história, ele pode mudar o meu cativeiro, ele pode mudar a situação da minha saúde, ele pode mudar a situação de vida de um familiar, entendeu? Vem o clamor, vem a petição, mas espera essa palavra liberada, para que essa palavra venha trazer um impacto. É por isso que nós temos que tomar cuidado. A Bíblia fala assim, que a língua tem o poder de matar e de dar vida. Então, se nós entendemos isso, até mesmo quando formos falar algo, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos liberando palavras, e quando liberamos palavras, nós estamos acionando o mundo espiritual. Nós estamos tocando o mundo espiritual através da palavra de Deus, através da própria palavra. Então, nós temos que entender, quando nós queremos algo bom na nossa vida, prosperidade, nós temos que liberar essa palavra, nós pedir a Deus e liberar uma palavra, porque nós entendemos que é a palavra que age. Estava ouvindo todo mundo espiritual, é através da palavra. Ana entendeu isso, que quando o sacerdote Eli liberou uma palavra, ela já tomou posse, levantou, seu semblante já não era mais triste, e a palavra diz que depois dali, o seu marido se deitou com ela e ela concedeu. Ela teve Samuel. Ana, ela fez algo que a postura de Ana transformou as gerações futuras dela. A postura de Penina acabou com a geração dela. Porque se a gente for olhar na palavra, Penina teve as atitudes mais... Coloca nos dias de hoje uma pessoa que não tem filhos, e a outra que tem filhos, e aquela pessoa só provoca, só irrita. Aquela pessoa diz palavra. Você imagina o que Penina pode ter dito a Ana que não poderia ter filhos? Coisas que machucava a Ana, ao ponto dela sofrer do jeito que ela sofria. Então você entende que a postura de Penina impediu muita coisa de se acontecer futuramente. Porque na palavra você não vê mais nada sobre Penina, nem os filhos dela. Só que a postura de Ana transformou a geração dela. E deu ao povo um sacerdote, que era Samuel, deu ao povo algo que já era de Deus. É como se o que Ana devolveu para Deus, Deus deu para o povo. Por quê? Porque a postura de Ana foi diferente. Então, muitas das vezes, a gente deveria ter posturas diferentes e quebrar paradigmas do nosso passado. A gente se colocar em posição de, eu cresci numa família que só falava palavrão. Seja você o que quebra isso. É verdade. Começa a lançar palavras de bênção na sua casa. Começa a lançar palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento. O casamento de fulano foi ruim, o meu vai ser... Não, o seu vai ser bom, o seu vai ser perfeito. Seu marido é uma bênção, seus filhos são uma bênção. Eu vou ter um bom emprego. Porque aqui... Quebra isso, a gente precisa aprender a quebrar e mudar as posturas para que as nossas gerações sejam gerações abençoadas, sejam geração próxima, mas tem que começar de nós. Porque fulano, porque o meu pai era assim, porque o meu avô era assim, mas em mim não vai ser mais. Tá quebrado aqui, maldição, laços do passado, sabe? Então, a gente precisa começar a ter postura dentro da nossa casa e entender que as nossas posturas vão liberar coisas extraordinárias para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. É verdade. Uma coisa legal que eu acho assim é que o desejo de Ana, a dor de Ana, era
A dor que Ana sentia já tinha nascido no coração de Deus um projeto sobre aquilo que Ana pedia. Então, Ana pedia um filho e ela sentia a dor da aflição porque não tinha filho, o sonho de ter filho e não poder ser mãe ali naquele momento. Só que aquilo já estava no coração de Deus. O que Deus já tinha preparado para a vida de Ana já tinha sido escrito. Então, só que havia um tempo que Deus que Ana precisava passar, porque tudo que Deus faz, ele caminha em cima de um propósito. Tudo que Deus faz, ele caminha em cima de uma direção, e essa direção tem que trazer algum fruto. Porque de nada adianta de Deus fazer um milagre se aquilo for uma coisa que não mudou na vida de ninguém. Mas se você olhar ali na vida de Ana, mudou esse milagre que aconteceu na vida de Ana, mudou a vida de Ana, mudou a vida da casa de Ana, da família de Ana, e mudou toda uma geração após, né? É o que Deus faz. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, primeiro ele transforma o nosso interior, depois de transformar o nosso interior, toca a nossa família. Depois de tocar a nossa família, toca-se uma geração. Toca-se uma geração, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo existe um propósito. A palavra diz assim, no livro de Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas abaixo dos céus. Então, quem sabe, você ainda não colheu o seu milagre, porque ainda não chegou o seu tempo. Mas há um tempo determinado para todas as coisas abaixo dos céus. Então, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E o propósito de Deus vai se cumprir. Nós devemos entender que os nossos sonhos têm que ser alinhados com os sonhos de Deus. Para que nós possamos usufruir do máximo das coisas dessa terra, alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Lembro que para nós sair do Brasil foram 10 anos ali de oração, de busca, de Senhor, é isso, o Senhor mostrou, o Senhor falou. Aí vem um para confirmar, vem outro para confirmar, mas nada se acontecia. Mas o que a gente fez enquanto ainda não acontecia aquilo que a gente tanto esperava? A gente continuou a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Abraçar pessoas, a ir de encontro com pessoas, a louvar, a poder estar junto com pessoas ali, fazer culto em lares. A gente nunca parou, só porque o nosso sonho não aconteceu quando a gente achou que iria acontecer. Foram 10 anos de tratamento, foram 10 anos de experiências com Deus, experiências que, não vou dizer ruim, mas experiência que nos fizeram despertar em muitas coisas que às vezes a gente não ia conseguir aguentar o que a gente às vezes passa aqui. Experiência com Deus que nos transforma o nosso caráter, transforma como a gente vê as pessoas. Tudo isso foram tempos que para Deus, um dia. Foram horas, mas para nós foram 10 anos, até Deus concretizar aquilo que Deus falou sobre nós estar aqui. Então, muitas das vezes, o propósito de Deus na sua vida, ou aquilo que foi falado para você, não é que está longe, é que tudo é um processo. Para gerar, dói. Gerar um testemunho, dói. Cada órgão, cada osso está ali sendo gerado no ventre de uma criança, no ventre de uma mãe. A criança, ela é gerada em cada momento ali. Os sonhos, a obra de Deus em nossa vida não é diferente. Não tem como Deus falar uma coisa para você hoje e te entregar hoje, sendo que precisa do tempo de gerar. A gente precisa aprender que o gerar dói, mas quando nasce é luz. Damos a luz a uma vida, a luz a um sonho, a luz a um propósito. Então a gente entende isso. Como que a gente consegue entender isso? Se entregando. Se entregando ali, porque quando a gente se entrega, a gente não entrega só os nossos sonhos dizendo, Deus, eu quero. A gente entrega ali também as nossas aflições, a nossa angústia. Por isso que é tão importante quando a Bíblia fala que entra no seu quarto em secreto e ali eu vos aliviarei. Mas sabe o que as pessoas fazem hoje em dia?
fazem live, as pessoas vão nas redes sociais falar de traição, as pessoas vão nas redes sociais falar sobre como os filhos estão dando trabalho, as pessoas vão nas redes sociais lançar tanto problema, mas as pessoas não vão nas redes sociais, às vezes, lançar uma palavra de bênção sobre a vida de outras pessoas, ou contar um testemunho para tentar impactar as outras pessoas. Então, é sobre isso, é sobre o que nós entregamos enquanto ainda estamos esperando o milagre de Deus na nossa vida. É verdade. A gente começa a olhar na palavra, a gente vê assim que a palavra de Deus, ela tem que se alinhar, nós temos que se alinhar com a palavra de Deus. Então a gente pega bastante exemplos de pessoas, de homens de Deus, pessoas que viveram ali caminhando com Deus, caminhando com Jesus, e a gente começa ali a buscar entender o propósito, buscar entender o porquê, porque um dos maiores questionamentos do ser humano é o porquê de algumas coisas, o porquê disso, o porquê daquilo. É normal isso, é do ser humano isso, ele questionar sobre algo, ele buscar, querer entender sobre o propósito. O ser humano caminha buscando um propósito de vida também. Só que na vida de Ana, na vida de Abraão, uma coisa em comum que às vezes eu começo a observar e ver é que Ana, ela se entregou à vontade de Deus. Ela fala assim: ai, se o Senhor achou graça em mim, que cumpra isso, que cumpra esse desejo do meu coração. Abraão, quando ele tem Isaac, o próprio Deus fala assim: pega o teu filho Isaac, aquele a quem tu amas. Porque é fácil nós falar assim: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu amo a Deus, mas o amor a Deus vem abaixo do amor ao filho, vem abaixo do amor à esposa, vem abaixo do amor à mãe, ao pai, né? Mas o amor a Deus tem que ser acima. A Bíblia fala assim que Abraão, ele não pensou, ele já preparou todas as coisas e já foi para fazer o que Deus tinha falado para ele, que na mente dele ele iria sacrificar o próprio filho, por amor a Deus. Agora, você imagina que duro que não deve ter sido Deus falando para Abraão: pega o seu filho, a quem tu amas, quem tu amas. Se Deus falasse para você, ó, pega o teu filho, aquele que você ama, e sacrifica a mim, ou pega aquilo que tu amas, o que você orou, o que você pediu a ele para que acontecesse, e sacrifica a mim. Ana, quando ela recebe esse milagre, ela oferece a Deus. Ela fala assim: olha, esse menino, ele vai servir no templo por toda a sua vida. Ele vai ser seu. Ela entrega Samuel a Deus. Você está disposta a entregar o milagre que Deus fez na tua vida a Ele? Você está disposto a entregar tudo que Deus fez na tua vida, você entregar nas mãos do Senhor e falar: ó, Deus, é teu. Ele te deu um bom trabalho, Ele te deu uma boa família. Falar: ó, Deus, é teu. Faz o que você quiser dele. Você tem essa noção de você entregar todas as coisas. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus ele quer da gente. É esse amor. Você não se apegar. Eu falo outra palavra. Você não colocar isso acima de Deus. Você não fazer disso o teu Deus. Você não fazer do dinheiro o teu Deus, você não fazer do seu filho, da sua filha, o teu Deus, você não fazer do teu marido, da tua esposa, o teu Deus. Não, você ter o lugar certo para todas as coisas. Porque tudo tem que ter o seu devido lugar. E Deus tem que estar acima de tudo, para que tudo corra bem. Ana foi exatamente aquilo que está escrito em Hebreu. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Mas aí eu fico pensando aqui, a gente só espera algo que a gente sabe que vai chegar. Mas como que a gente sabe que algo vai chegar se a gente não tá vendo? Quando eu compro alguma coisa pela internet, eu fico à espera de algo que eu sei que eu comprei, que eu sei que eu já adquiri. Mas se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, como é que eu tenho uma certeza de esperar algo que eu não sei que vai chegar?
Aí que você entende o que a entrega com Deus faz conosco. A gente sai da lógica. Gente, eu costumo dizer que servir a Deus é Pensar fora da caixa. exatamente, não tem lógica que explique, não tem como explicar. Como é que eu explico para você que você vai dobrar os seus joelhos e você vai orar e você vai sair, levantar, tipo, parece que seus problemas estão resolvidos. E não estão. É como se o mundo tivesse um caos, mas uma paz que, sabe, excede todo entendimento, sabe? Algo que, não, gente, é inexplicável. É só, podemos dizer para você, vivam a busca com Deus, para vocês tentar perceber o que a gente às vezes tenta falar aqui na nossa simplicidade, nas nossas palavras, que é um Deus que nos transforma, mas não é um transformar de tipo, nossa, eu tenho uma casa perfeita, eu tenho um carro chique, não, é daqui de dentro para fora. É quando eu falar, as pessoas falam assim, nossa, você tá diferente, você tava com o semblante tão triste, o que aconteceu? O seu falar tá diferente, a sua posição tá diferente, o seu olhar tá diferente, aí você fala, você pensa consigo, não precisa nem falar, meu Deus, como vale a pena te buscar todos os dias, como vale a pena ali colocar um louvor. E uma das coisas que a gente tem feito muito é a gente tem prestado muita atenção até mesmo em louvores que a gente tem ouvido, porque infelizmente muito louvor são para atacar as pessoas, são para provar que eu venci, que eu tô ali em cima, não, Senhor, quebra o meu eu, né, me ensina a perdoar o meu irmão, sabe? São literalmente para isso. A Bíblia é para quebrar a gente, não é pra gente ser melhor que o nosso próximo. Então, não tem como você olhar a pessoa e dizer assim, eu não consigo viver aquilo. Gente, Deus tem um chamado para todos. E eu acredito que Deus tem um propósito e que cada um vai ter uma experiência diferente. Sempre, sempre. Eu tenho a minha experiência, o Daniel tem a experiência dele com Deus. A gente divide experiência aqui, mesmo sendo casado, a gente divide experiência. Ele às vezes chega do trabalho e conta assim, Bruna, se eu te contar que eu tava ali orando no trabalho de noite e de repente Deus começou a falar isso, aquilo. Aí eu falei, nossa, isso não acontece comigo. Eu não sinto que Deus fala comigo. Aí ele falou assim, mas como que Deus não fala com você? Aí eu peguei e falei assim, sei lá, eu tô ali pensando e tal. E eu falei assim, mas como é que você tem certeza que isso veio de você? Aí eu pensei, é verdade, isso não sairia de mim. Tipo, eu não conseguiria pensar tão bem assim, tipo, né? Não, olha, eu tô com sentimentos, às vezes, de ajudar a pessoa, isso e aquilo. Gente, isso é o Espírito Santo. Tudo que é bom e tudo aquilo que a gente não faria é o próprio Deus falando ali, o Espírito Santo falando com você, para você agir assim. Ou até mesmo quando você faz alguma coisa errada, aquilo pesa. Não. Aquilo, sabe, vem, te constrange, tipo, aquilo te constrange, você fica com vergonha de si mesmo. É o próprio Espírito Santo ali te mostrando, te corrigindo, mais o quê? Só tem isso quem tem intimidade com Deus, quem busca Deus ali todos os dias. A gente olha, nos dias de hoje, a gente vê um evangelho muito egocêntrico. Por quê? Porque é tudo em volta de mim, do que eu quero e do que eu posso fazer, do que eu posso ganhar, do que eu posso conquistar. Quando Deus ele trabalha em cima de propósito, ele está mostrando para nós que às vezes Deus vai fazer um milagre na tua vida que vai influenciar a vida de outras pessoas. Ele, por exemplo, vai te abençoar financeiramente para você ser tocado e abençoar a vida de outras pessoas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas confundem, falam que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, nós entendemos que Deus, ele trabalha em cima desses propósitos, a qual vai direcionando nossa oração, a nossa busca diária é para sonhar os sonhos de Deus e para alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. A Bíblia fala assim, que o próprio Deus fala também sobre o profeta assim, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz, pensamentos de bem. Deus tem o melhor para nós. Existem a boa, perfeita vontade de Deus. E também existe a vontade permissiva de Deus. Então, qual vontade nós queremos viver? A vontade permissiva de Deus ou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É complicado. Você só vai saber o sim ou não de Deus se você estiver ligado
a Ele através da oração, através de intimidades com Deus, através da comunhão com o Espírito Santo. Você só vai ter essa noção do que Deus tem para fazer na tua vida, ou às vezes se você deve dar o passo para Deus colocar o chão, se você tiver comunhão com o Espírito. Se você tiver comunhão com a presença de Deus. Porque de nada nos adianta você ganhar todas as coisas dessa terra, você realizar todos os desejos do seu coração nessa terra, se você for uma pessoa que só espera nessa terra. O apóstolo Paulo fala bem assim: se eu esperar do Senhor tão somente nessa terra, um dos mais miseráveis homens desse mundo eu sou. Então, ele tem essa noção que as coisas de Deus trabalham em cima de um propósito, mas o que Deus tem para nós vai além das coisas dessa terra. As coisas dessa terra vai passar. Nós vamos gerar, vamos ter filhos, vamos crescer, nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, vai passar. Só que e a eternidade? O que vai acontecer na eternidade? Para onde estamos indo? Entendeu? Então, os nossos sonhos dessa terra têm que acontecer porque somos humanos, porque temos os nossos desejos de sonho, temos os sonhos, temos o que queremos alcançar. Entendeu? Tem tudo isso. Porém, não espere somente dessa terra, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nossa vida. É muito bom viver o melhor dessa terra, que é o que a palavra fala. Nós vamos viver o melhor dessa terra. Aqui, ó, segue o que está escrito. Segue os princípios. É muito bom. Porém, melhor vai ser se você viver o melhor dessa terra e no futuro, na eternidade, você está com Ele nos céus, sendo galardoado junto com a igreja, receber as bênçãos, o que Deus tem preparado para nós lá nos céus, um lugar de paz, onde não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver aflição, não vai haver perseguição, luta, nada disso vai haver, é só paz, alegria, gozo, bênçãos. Amém, amém. Então, que você possa ficar com essa palavra e entender que não, Deus não se esqueceu de você. Apenas tudo tem um propósito abaixo dos céus e tudo leva um tempo, o tempo de gerar. Dói, dói. É sofrido, mas ao nascer, você vai dar à luz a promessa que Deus fez para você, as bênçãos. Lute, continue, busque a Deus, ore pelos seus filhos, não desista. Se seus filhos estão perdidos nas drogas, se seus filhos estão perdidos, desviados da igreja, não buscam mais, continue orando pelo seu casamento, continue orando pela sua família, lance palavras, quebre maldição do passado, seja transformação dentro da sua casa, comece por você, seja mulher que esteja ouvindo, ou seja um homem, seja você que comece a mostrar para as pessoas que ainda vale a pena ser fiel. No mundo hoje, onde tudo é artificial e hoje onde tudo é sobre redes sociais e que a gente não pode acreditar muito no que vê, seja você ainda a pureza que Deus procura. Seja ali o transformar de todos os dias. Seja aquela pessoa que lança palavras de bênção, nunca de maldição, mesmo em tempos ruins. Eu aprendi uma coisa com o pastor Luiz Hermínio, que ele nos ensina que quando você estiver passando por uma alegria, quando você estiver passando por uma bênção, aproveita, comemora, curte. Mas quando você estiver passando por uma provação, pega um caderno e anote e aprenda o processo. Porque nada melhor do que você passar por aquele deserto e aprender sobre o processo. Que essa palavra possa impactar a tua vida, impactar a vida da tua família. Curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você precisa, que você sentiu no coração aí. Pelo menos 2 pessoas que você compartilhar pode estar precisando dessa palavra. E ore por nós, somos carentes e necessitamos da oração de vocês. E que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Amém. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima. Até a próxima.